professores! Sou a professora Raquel Monteiro e estamos aqui para mais uma semana de estudo para professores, com dicas bíblicas, didático e pedagógicas para auxiliar a sua aula e fazer assim um momento da escola dominical abençoado através da aplicação da nossa lição. Nesta semana, nós estamos estudando a lição 4, que tem por título Desafiando a Deus no Deserto. A temática que nós estamos trabalhando esse trimestre é muito importante, uma temática atual, necessária para os nossos dias, que é sobre o perigo das tentações. Para os jovens é essencial falar biblicamente sobre este tema. E este tema tem trazido grandes lições e tem contribuído para a formação do caráter cristão em jovens, através do ensino adequado da palavra, do ensino correto da palavra, onde o professor vai poder trazer ali subsídios para auxiliar na formação desses alunos. Então vamos lá para a nossa lição. Nossa lição de hoje, vamos trabalhar sobre uma temática muito interessante, que é a tentação por meio da murmuração, que é um tema bastante atual e bastante relevante para o nosso meio. É importante que o professor, nesse primeiro momento, ele faça uma breve retrospectiva, uma breve revisão da história do povo de Israel, a saída do Egito, o chamado de Moisés, como tudo aconteceu de forma bem rápida, para que o aluno relembre. De repente tem algum aluno ali que ainda não tem esse apanhado, essa parte histórica ainda muito clara. Então o professor faça aí, inicialmente, antes de introduzir a temática desta lição, faça um apanhado geral, mostrando algumas situações que aconteceram ao longo da história do povo de Israel, que é exatamente o nosso tema da lição semanal, da nossa lição 4. Nós temos aqui o texto principal, que está no livro de Números, capítulo 14, versículo 29, que diz assim: Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Este é o nosso texto central, nosso texto principal da lição. O resumo da lição diz o seguinte: a tentação da murmuração contra Deus fez os israelitas perderem uma geração inteira no deserto. Veja como é importante trabalhar esta temática com os jovens, relembrar os marcos antigos, a história do povo de Israel e assim trazer um tema tão relevante para o aprendizado dos alunos. Então, na lição 1, nós já tivemos o conceito de tentação, quais são as consequências de ceder a uma tentação e pecar contra Deus. Na número 2, nós tivemos Adão e Eva querendo ser como Deus, que também trabalhamos a tentação de desobedecer a ordem de Deus, não ouvir a palavra de Deus e assim também pecar. E no caso de Adão e Eva foi realmente muito drástico, resultou a morte física e espiritual. Na lição 3, nós tivemos a tentação de José, uma tentação na parte sexual e que realmente é uma tentação muito conhecida dos jovens. Então é importante também trabalhar essa temática. Então a lição como todo, a cada lição vem trazendo uma forma de tentação. É bom você resgatar isso para seus alunos, porque existem vários tipos de tentação. Lembrando que a tentação, ela varia de pessoa para pessoa. O que pode ser tentador para mim pode não ser tentador para o meu irmão. Então é muito importante trabalhar todas as temáticas, assim como tem sido a lição. Então, muito importante trazer o tema da murmuração. Muitas pessoas nem consideram a murmuração como um pecado, mas nós vamos ver na lição de hoje que é sim um pecado contra Deus e também tem graves consequências para esta tentação cedida. Os objetivos da lição são mostrar que os hebreus desprezaram a presença de Deus durante a caminhada na terra prometida
explicar as consequências dos espias terem infamado a terra em que Deus disse que era boa, muito interessante esse ponto, e também expor a causa do atraso de 40 anos na entrada da terra prometida. Então, esses 40 anos aí não foram por acaso. Esses 40 anos duraram exatamente pela murmuração do povo, que é exatamente um tipo de pecado. E a tentação da murmuração, ela está todos os dias diante de nós. Nossa leitura aqui, o texto bíblico que vai ser lido em sala, está no livro de Números, capítulo 13, do 25 ao 33. Sempre sugiro que o professor leia de forma alternada em sala, pedindo que os alunos leiam um por um, aleatoriamente ou em ordem, para que todo o texto seja lido, porque é o texto principal, o texto básico que vai servir de subsídio bíblico para esta lição. Amém? Então, essa lição, nós temos aqui alguns tópicos que o professor pode enfatizar, né? No tópico 1, desprezando a presença de Deus na caminhada. Nós temos aí o subtópico 1, que diz as águas amargas em Mara. E aí, esse tópico 1 vai destacar exatamente o processo da murmuração dos israelitas, dos hebreus, na trajetória do povo de Israel. Porque eles estavam já caminhando um bom tempo, haviam sido libertos do escravo, como escravos do Egito, e estavam caminhando no deserto para a terra prometida. Durante esse processo foi que houve as murmurações, as várias murmurações. E a lição aqui traz exatamente várias delas e as consequências dessas murmurações. No primeiro subtópico, mostra exatamente a situação das águas amargas em Mara. Mesmo havendo, né, o milagre, Deus transformando a água em águas doces, em águas potáveis, próprias para consumo humano, o povo de Israel estava reclamando. E embora, né, um trecho que eu acho bem interessante aqui, eles não reclamassem quando bebiam as águas do Nilo, que também não eram águas tão salutares assim, mas eles ainda bebiam e não reclamavam. Mas no meio do deserto estavam murmurando constantemente, reclamando a Moisés, reclamando que era melhor estar no Egito do que estar passando por tudo isso. E isso representa uma afronta contra Deus. É muito importante que o professor deixe claro que o pecado da murmuração, a tentação de murmurar, não se simplifica, não se resume apenas em reclamar de uma determinada situação, mas de não confiar na provisão divina. Essa é a palavra-chave do pecado da murmuração, da tentação de se murmurar. Destaque isso para seus alunos, porque não é só murmurar, trata-se de não confiar na provisão divina. Então, Deus provou ao povo de Israel que ele era Deus através do milagre da purificação das águas. Então, é interessante o professor trazer. No subtópico 2, nós temos o envio do maná, certo? O envio do maná também é um evento muito importante que o professor faça esse resgate histórico, e aí eu vou sugerir ao final desta lição um comentário bíblico, histórico-cultural, que vai ajudar no subsídio o professor correr atrás de realmente estudar a história do povo de Israel de uma forma em comentário bíblico, por meio de teólogos e historiadores que realmente investigaram e trazem bastantes subsídios importantes para auxiliar nesta trajetória do povo de Israel, na explicação do professor para os seus alunos, certo? Então, o envio do maná. Então, Deus enviou o maná, e aí, primeiramente, é interessante explicar para os alunos, né? Ele mandou as codornizes, mandou pães e mandava o maná no final da tarde. Sempre mandava. Então, e Deus deixou uma ordem. Mais uma vez, Deus deixou uma ordem e o povo descumpriu essa ordem. Então, o povo clamava por comida, por alimentação, por estarem no deserto, estarem desprovidos de mantimentos. O Senhor manda codornizes, manda o maná e diz:
que eles deveriam comer a porção do dia, certo? Dizem para eles comer a porção do dia. Isso representa uma confiança em que Deus trouxe ali um processo de confiança que Deus queria do povo. Mais uma vez, o nosso livre-arbítrio sendo colocado em xeque. Então, Deus sempre quer de nós algo que venha, que parta do nosso livre-arbítrio. Então, Deus deixou uma ordem assim como deixou para Adão e Eva. Interessante o professor resgatar sempre as lições anteriores, até por alunos que porventura tenham faltado, certo? E aí, o professor vai explicar para os alunos que a provisão do maná veio, porém, as pessoas do povo de Israel, né, os hebreus, continuaram murmurando. Então, o que eles fizeram? Eles descumpriram aquilo que Deus havia ordenado e passaram a guardar os mantimentos. E aí apodreciam e muitos, né, adoeciam, o mau cheiro estava ali, porque eles não confiaram na provisão diária. A provisão diária, isso é um pecado grande contra o Senhor. Se Ele promete algo, nós temos que confiar naquilo que Ele está prometendo, na sua palavra, naquilo que Ele diz. E eles, mais uma vez, pecaram contra o Senhor, porque descumpriram algo que Deus havia deixado como ordem, certo? Esse é o mais importante destaque aqui. Aí eu sugiro o professor, em vários momentos, pedir aos alunos que leiam trechos aqui. O texto apresenta Êxodo 16:2, Êxodo 16:3, Êxodo 16:13, inclusive que traz aí o formato, como era o maná, certo? É importante que os alunos conheçam esses detalhes também históricos, certo? E por fim, o subtópico 3, as águas de Redifim, certo? Então, Moisés registra uma nova murmuração contra Deus. Ao chegarem em Redifim, novamente, não havia água potável, não havia água. Era comum o povo reclamar. E aí, os hebreus que chegaram a dizer, veja só que interessante esse trecho para o professor destacar em sala. Os hebreus chegaram a dizer, está o Senhor no meio de nós ou não? Então, eles murmuraram, descumpriram uma ordem divina em relação ao mantimento, ao maná, e eles ainda colocaram em xeque a presença de Deus. Deus estava ali com eles, acompanhando dia e noite, tinha coluna de fogo que ajudava na iluminação e no calor durante a noite, a nuvem que trazia sombra e frescor durante o dia. Deus estava constantemente ajudando, mas em qualquer situação mínima que fosse, o povo de Israel dizia que era melhor estar no Egito. Então, é um pecado muito grande também. Mais uma vez, eles questionaram a presença do Senhor na vida deles. Então, isso é um ponto importante para o professor puxar para a vida atual dos jovens, que muitas vezes nós questionamos também a presença do Senhor em nossa vida, em algumas de nossas ações seculares, na questão profissional, na questão emocional também. Muitos jovens esperando no Senhor, acham que sua vez não vai chegar. É muito importante trazer esses temas que tocam os jovens nos seus anseios, nas suas limitações. No nosso tópico 2, nós temos aqui um evento muito importante que tem por título Infamando a Terra que Deus disse que era boa. Então, no subtópico 1 diz, uma honra transformada em vergonha. Deus havia prometido, como vocês já terão feito o resgate histórico, cultural para os alunos, Deus havia prometido um lugar para o povo de Israel. E eles estavam próximos desse lugar. Apesar dos atrasos, das murmurações, dos 40 anos, eles já estavam próximos de chegar ao lugar. Porém, ao chegar, né, na terra, antes de entrarem, Moisés havia mandado representantes visitarem, né, os espias, como nós chamamos aqui, os representantes de cada tribo, para
que fossem lá, verificassem como eram as relações, como era a terra. E o que ocorre? Muitos desses homens que voltaram tristes, voltaram muito tristes e frustrados, porque eles diziam: a terra é boa demais para ser verdade, a terra não vai, a gente não vai conseguir entrar ali, eles são muito fortes, eles são guerreiros e nós não somos nada. E aí nós temos o pecado, aqui nós temos a tentação de eles reduziram o próprio Deus a nada. Eles reduziram o próprio Deus a alguém que não pudesse fazer algo por eles. A ação do Espírito Santo, ao poder de Deus de conquistar aquela terra. Então, é importante destacar aqui que eles pegaram uma bênção que Deus havia colocado e transformaram essa bênção numa maldição, numa dificuldade para, assim, cumprir ali aquilo que Deus havia programado para o povo de Israel. E como eles eram muitos, os que foram enviados, eles acabaram influenciando, né, outros, certo? A agirem da mesma maneira. Não vai dar certo, não vamos entrar ali. E aí nós vimos que só ficou Caleb e Josué, que eram os espias corajosos e que de fato tinham abraçado a causa realmente para vencer esta batalha. E aí é muito importante aqui destacar para o seu aluno: cuidado com quem você anda. Cuidado com as más influências, porque as más influências corrompem os bons costumes. E aí já dizia o nosso apóstolo Paulo. É muito importante que o professor destaque isso como lição desse primeiro subtópico aqui, certo? Do tópico 2. Por quê? Porque algo negativo, ele é contagioso. Então, uma pessoa que está ali com um sentimento negativo e que está tentada a murmurar contra o Senhor, ela acaba contaminando outras pessoas. É muito difícil mesmo ser crente, não vale a pena se guardar, é muita dificuldade, não vale a pena guardar os princípios e valores cristãos, porque é tudo mais difícil para quem faz isso. Então, sempre orientar os jovens, o professor deve orientar os jovens nesse momento a prestar atenção nas suas amizades. Quem são as suas influências? Quem está colocando em xeque a presença de Deus na sua vida ou ainda a bênção que Deus pode dar a você, certo? Então foi o que aconteceu ali com aqueles espias. No subtópico 2 do tópico 2, quando os príncipes se veem como inseto. E aqui no versículo de Números, capítulo 13, versículo de 33, diz assim: éramos aos nossos olhos como os gafanhotos, e assim também eram aos nossos olhos. Então, eles se consideraram insetos perto daquele povo, perto daquela terra. Então, Deus tinha dado liderança e capacidade para aqueles líderes que Moisés havia escolhido para auxiliar as tribos. Entretanto, ao chegar na terra, eles se viram como insetos. Então, aqui fica uma lição muito importante: você duvidar do dom e da capacidade que Deus entregou em suas mãos. Isso também é um pecado. E é muito interessante o professor destacar isso em sala, porque muitos jovens não reconhecem isso como pecado. Na verdade, não se trata de humildade, e sim de um pecado de se reduzir, aquilo que Deus deu, a capacidade que Deus deu, a nada, a reconhecer que não é ninguém. E o subtópico 3 diz: desqualificando o que Deus disse que era bom. Aqui está retomando o que já tínhamos dito, que eles infamaram a terra, eles tinham dito: olha, não tem condições realmente perante os filhos de Israel. A terra pelo qual passamos a espiar é a terra que consome seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são de grande estaturas. Então, eles superestimaram o povo daquela terra e se reduziram a nada. E isso é um pecado diante de Deus, porque eles reduziram o poder de Deus e o agir de Deus dentro daquele povo. E aí, isso é muito importante que o professor deixe claro.
que nós devemos confiar no Senhor, para que Ele venha confiar no seu poder e naquilo que Ele pode fazer por nós. Gostaria de aproveitar este momento para incentivar você, professor, que durante a semana faça um momento EBD na sua igreja, na sua congregação, divulgue a escola dominical, faça um convite. Você pode também usar de 5 a 10 minutos para trazer ali uma pequena reflexão para a sua igreja, convidando os irmãos a participarem deste grande momento de aprendizado que ocorre aos domingos na maioria das congregações. Então divulgue, chame outros professores, faça um grupo e trabalhe essas questões com a sua igreja. Amém? Vale salientar, professor, que também na lição 1, 2 e 3, nós já vimos os diversos tipos de tentação. Vamos continuar vendo ao longo do trimestre, certo? Na primeira lição, nós temos aí a contextualização, inclusive propomos a dinâmica trimestral, que é a confecção do manual. Se seu aluno não está fazendo ainda, incentive seu aluno a produzir. Os meus alunos já estão fazendo o manual. Após cada aula, eles escrevem ali as orientações vindas da lição de como vencer aquela tentação especificamente. Então, na página 25, nós temos um quadro. Eu achei muito interessante esse quadro que o nosso autor da revista trouxe. Quem puder reproduzir esse quadro no domingo, eu vou levar um quadro branco, mas o professor pode estar reproduzindo, caso não tenha quadro branco, pode estar tirando alguns xerox e entregando para os alunos, que fala exatamente qual era a murmuração, qual era o pecado cometido através dessa murmuração e quais eram as consequências desta reclamação, desta murmuração. Graves consequências para todo o povo de Israel. Então é importante o professor resgatar isso em sala. Ao longo da lição vai preenchendo o quadro ou já entrega o quadro pronto para irem apresentando os pontos na maneira em que ele vai apresentando cada subtópico da lição. Tem algumas situações que o professor pode trazer em sala para ilustrar, como, por exemplo, vou dar a ideia aqui, o professor pode selecionar 2 alunos, trazer um alimento, sei lá, uma maçã ou algum presente e fazer com que haja ali um diálogo em sala. Então, o jovem 1 vai prometer ao jovem 2 que vai lhe dar a maçã todos os dias, certo? Vai lhe dar uma maçã ali todos os dias. E o outro jovem insistentemente vai ficar lembrando: cadê a maçã? Vai me dar a maçã hoje? Eu tô precisando, eu estou com fome. E com certeza vai haver um desconforto e o professor vai mostrar que esse desconforto de estar cobrando: poxa, eu não disse que iria dar essa maçã a você, por que você está cobrando tanto de mim? Você não confia em mim, você não acredita em mim? E é esse mesmo sentimento que o Senhor tem quando nós não confiamos nele. E aí nós cometemos o pecado da murmuração. Essa pequena ilustração traz aí exatamente esse sentimento que o Senhor tem por nós quando não confiamos nele, nem na sua palavra. Então, no tópico 3, nós temos um atraso de 40 anos. E aí nós estamos falando aqui de consequências das ações do povo de Israel. O tópico 1 diz: quando a promessa de Deus é mudada. Os israelitas descobriram ao longo dos 40 anos que desprezar a Deus e sua palavra tinham consequências terríveis. Então Deus já havia dito e prescrito isso há uns anos anteriores, através das tábuas da lei, através das orientações de Levíticos, através das orientações de Deuteronômio. Deus já tinha deixado um legado
registro falando sobre o perigo da desobediência, o perigo do pecado, as consequências desse pecado, mas mesmo assim o povo continuava constantemente pecando diante de Deus. Então, a rebeldia do povo fez com que houvesse a promessa, houvesse esse atraso no cumprimento da promessa de Deus. Porque, e aqui vem um detalhe, né, que diz que as promessas de Deus, elas se cumprem de qualquer forma. Há muitas pessoas que divulgam isso. Só que nós temos um dado interessante aqui. As promessas de Deus se cumprem, sim, certo? Porém, se a pessoa estiver de acordo com aquilo que Deus havia deixado como orientação, dentro da palavra. O Senhor não cumpre promessa na vida de ninguém sem a pessoa estar dentro da palavra, dentro das orientações, enquadrada. Eu costumo dizer que é um guarda-chuva da promessa. Se você está ali debaixo, você está respaldado para receber aquela promessa. Mas se você está fora, você não tem como ser alcançado, abarcado por aquele guarda-chuva. É muito importante deixar isso para os jovens, porque muitos pensam que eu tenho promessa, então não vou morrer, eu tenho promessa, então eu posso fazer o que eu quiser. E não é assim que funciona, certo? Deixar bem claro para os jovens que é preciso estar dentro dos parâmetros divinos para receber a promessa do Senhor. E aqui nós temos um exemplo, que atrasou 40 anos exatamente para poder se cumprir essa promessa. No subtópico 2, nós temos tentar a Deus é pecado. E aí fala exatamente do perigo de tentar ao Senhor, inclusive está previsto nos mandamentos, não tentarás ao Senhor teu Deus. Nós vamos ver que o diabo usa essa palavra para tentar Jesus a jogar-se do monte. E Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Isso é muito importante relembrar este mandamento. E eles estavam tentando constantemente o Senhor. Por não verem a Deus, eles se queixavam, né? Deus libertou para quê? Para a gente sofrer? Eles não viam algo futuro, eles não tinham uma visão do além, eles viam a visão, o palmo, né? Não viam um palmo além do nariz, como se diz na nossa linguagem popular. E no subtópico 3, por fim, diz, vale a pena agradar a Deus? Os hebreus precisavam confiar no que Deus havia prometido. E aqui é interessante o professor trazer algumas referências, como por exemplo, deleita-te também no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Alguns versículos que corroboram a confiança no Senhor. Salmo também, o Salmo 120 que diz, né? Uns confiam em carro e outros em cavalo, mas nós faremos menção do Senhor. Então, há vários versículos que realmente ressaltam e trazem ali a confiança que nós devemos ter no Senhor para que não venhamos cometer o pecado, certo? Foram essas algumas dicas e sugestões para a sua aula do domingo. Eu gostaria de deixar aqui também uma dica de livro muito importante. Esse livro eu li, tem muito a ver com nossa temática, que é A Sedução do Líder. Tá aí a capinha para vocês verem. É um livro fininho, prático, acho que o professor até lê durante a semana. Fala sobre as tentações de não cumprirmos aquilo que o Senhor tem para nós. Esse livro é muito bom, esse livro é muito importante. Se o professor quiser adquirir, é um livro pequenininho, de fácil leitura, certo? E eu gostaria de indicar. E também nós temos um comentário bíblico, que está aí a capa para vocês. Esse comentário bíblico é da editora Vida Nova. E também tem muitas dicas de leitura, na verdade, históricas, como fundo, como pano de fundo para a história do povo de Israel, o Novo Testamento. Sempre traz ali um panorama, um comentário teológico fundamentado para que o professor tenha esse material de consulta em casa. O professor, sempre que quiser elaborar a sua aula, ele vai utilizar este material. Então, que Deus abençoe a sua aula, que Deus abençoe a sua vida e o seu ministério. Que Deus abençoe e até a próxima semana.